Deus e o diabo representam os dois princípios fundamentais da vida humana. O caminho da luz inclui coisas boas, verdade, beleza, vida, felicidade e salvação, enquanto o caminho das trevas envolve o mal, engano, traição, negação da vida, sofrimento e condenação. A existência do mal é algo que nos intriga profundamente. Embora a maioria de nós escolha fazer o que é certo em vez do mal, algumas pessoas acabam sendo tentadas a fazer coisas ruins. É mais simples apontar o dedo para os culpados do que compreender a origem do mal. Devemos reconhecer a presença do mal dentro de nós para evitarmos cair nas suas armadilhas. Quando apenas nos identificamos com o bem e negamos nossa capacidade de fazer o mal, inevitavelmente projetamos essa tendência para outras pessoas. O mal assume o controle sobre nós como se fosse um poder independente, muitas vezes visível para os outros, mesmo que não o percebamos. O diabo é visto como uma personalidade separada e maior do que a consciência e vontade humanas. Quando apontamos o dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para nós. A verdade é que todos têm a capacidade de fazer coisas ruins, e a posição moral correta é reconhecer o mal, mas escolher não praticá-lo. A crença em demônios tem uma história que se estende por todo o mundo. Normalmente, eles são vistos como seres malévolos, sobrenaturais. No entanto, os daimons dos antigos gregos eram divididos em categorias boas e más. Os agatodaimon eram como anjos guardiões ou figuras protetoras que intercediam entre os humanos e os deuses, enquanto os kakodaimon eram os adversários malignos. Os daimons eram espíritos superiores que estavam sempre conscientes de sua profunda ligação com outros seres humanos, a natureza e todo o universo. Quando o nosso daimon interior está em bom estado, experimentamos a eudaimonia, um estado de bem-estar e plenitude. Por outro lado, o kakodaimon nos causa problemas e nos desvia do caminho em direção à plenitude. O diabo se assemelha a faunos e sátiros da mitologia grega e romana, os quais são associados a Dionísio, o deus grego do vinho, da embriaguez e das festas. Por outro lado, o deus grego Pan está ligado ao deserto, às cabras, a pastores, à fertilidade e à música. Há um tema geral de prazeres terrenos em relação a essas criaturas míticas. A palavra pânico deriva de Pan, que era a fonte de sons misteriosos que causavam medo contagioso nos rebanhos e ataques de pânico em pessoas que estavam em lugares isolados. Enquanto no medo, sabemos o que nos ameaça e nossas percepções ficam mais aguçadas para superar o perigo. Na ansiedade, nos sentimos ameaçados, mas não sabemos que passos tomar para enfrentar os perigos. Em vez de ficarem mais aguçadas, nossas percepções geralmente se tornam confusas e incertas. A palavra pandemônio, que significa um tumulto desordenado, caos e confusão, foi criada pelo poeta inglês John Milton para descrever a capital do inferno em seu épico Paraíso Perdido. Essas palavras ainda estão em uso e continuam a descrever de forma precisa a confusão destrutiva que o diabo e seus seguidores podem causar em nosso mundo e em nós mesmos. Na Bíblia, as ovelhas são vistas como seguidoras devotas do Filho de Deus, figurativamente um pastor. Por outro lado, as cabras são consideradas teimosas e desobedientes. As cabras eram usadas em rituais de expiação, simbolicamente carregando os pecados da nação e depois sendo libertadas no deserto para supostamente levar embora o mal. Daí vem o termo bode expiatório, que descreve um processo psicológico no qual outras pessoas são apontadas e injustamente culpadas por algo. Isso acontece quando as pessoas usam os outros como bodes expiatórios para esconder seus próprios defeitos mais graves. A palavra diabo em espanhol tem origem no grego diabolos, que significa o que divide. A palavra diabólico é o termo contemporâneo em espanhol. O verbo grego diabolein significa literalmente rasgar. O oposto do diabólico é o simbólico, que vem de symbolein, juntar ou unir.
O psicólogo existencialista norte-americano Rollo May escreve: "O simbólico é o que une, integra o indivíduo consigo mesmo e com seu grupo. O diabólico, por outro lado, é o que desintegra e rasga." Quando uma comunidade é formada, pode ser uma fonte de amor fraternal, do amar o próximo como a si mesmo. O diabo, por outro lado, dispersa e provoca desacordo. A divisão é um sinal do poder sombrio, seja na divisão de comunidades, famílias ou culturas. Daí vêm expressões como dividir para conquistar ou juntos resistimos, divididos caímos. Rollo May identifica 3 características do que é diabólico, que são tão relevantes hoje, se não mais do que no passado: a obsessão pela exposição do corpo, a violência e a divisão. Enquanto no passado a nudez e os aspectos do corpo eram considerados privados e reservados para o ato sagrado da união sexual no casamento, hoje a vestimenta muitas vezes busca chamar atenção para as áreas privadas do corpo. A sexualização generalizada na cultura está relacionada a esse fenômeno, intensificada pela facilidade de acesso que a tecnologia proporciona a desejos insatisfeitos. No que diz respeito à violência, o século XX testemunhou alguns dos eventos mais devastadores da história humana, e o futuro é incerto. Por fim, o diabo tem um gosto pela divisão. Essas divisões ocorrem em quase todos os aspectos de nossas vidas: raça, gênero, religião, política e economia. O que é demoníaco representa uma inversão da ordem. O crescimento da visão ocidental, que enfatiza a exploração, o materialismo e o ego humano como o centro da vida, é um subproduto do que é diabólico. Como resultado, o ser humano se aliena de si mesmo. O aspecto mais relevante de nosso tempo é que o diabo aparece como uma realidade virtual que promete uma utopia além da existência física, ou como uma inteligência artificial com um conhecimento muito superior ao da humanidade, destinada a ser a salvadora da humanidade, porém carente de empatia devido à falta de consciência. Essa divisão não ocorre apenas externamente, mas também internamente como uma personalidade dividida. Quando Jesus falou com o endemoniado de Gerasene e perguntou: "Qual é o seu nome?", ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião representava de 3 a 6 mil soldados. O homem possuído, sobrecarregado por forças inconscientes, perde a capacidade de ancorar seu ego na realidade, o que pode resultar em esquizofrenia. Fazer um pacto com o diabo é um tema universal que aparece com frequência na cultura popular. Às vezes, esse pacto é feito em uma encruzilhada, que simbolicamente representa um lugar de transição, um espaço entre 2 mundos, onde os reinos físico e espiritual se encontram. O pacto geralmente começa com um indivíduo mortal desejando algum benefício terreno, como juventude, amor, conhecimento, riqueza, fama ou poder. Em troca, ele deve vender sua alma ao diabo. Isso é exemplificado na lenda alemã de Fausto, baseada na figura enigmática de Johann Georg Faust, um alquimista, astrólogo e mago alemão. Após o diabo conceder poderes mágicos por um período determinado de anos, o contrato chega ao fim e o diabo leva a alma para o inferno. Nos primeiros contos, o Dr. Fausto é irremediavelmente condenado porque prefere o conhecimento humano e os ganhos materiais ao conhecimento divino ou espiritual. Isso é conhecido como o Pacto de Fausto. No Fausto de Goethe, uma das maiores obras da literatura alemã, Fausto é um erudito que fica deprimido devido à aparente futilidade do conhecimento humano e recorre à magia para buscar a verdade última. No entanto, seus esforços falham, e ele se sente frustrado a ponto de não querer mais viver. Em seu momento de desespero, um cachorro aparece e se transforma no serviçal do diabo, Mefistófeles. Mefistófeles oferece a Fausto a chance de se tornar seu servo na terra e experimentar os prazeres da vida. No início, Fausto recusa a oferta, mas Mefistófeles propõe uma aposta. Se Fausto algum dia experimentar um momento de felicidade máxima na terra, a ponto de desejar que esse momento dure para sempre, ele morrerá imediatamente e servirá ao diabo no inferno.
Acreditando que não pode perder, pois nunca estará totalmente satisfeito, Fausto aceita o acordo e faz um pacto de sangue. Eventualmente, Fausto experimenta um momento de êxtase e morre. No entanto, quando Mefistófeles está prestes a reivindicar sua alma, Fausto é salvo pela graça de Deus. Embora nunca tenha encontrado completa satisfação e morra antes de realizar sua visão de criar um paraíso na Terra, Fausto aprende a encontrar a felicidade no progresso, não apenas nas realizações. Ele não se entrega à luxúria nem à ociosidade, mas foca na justiça, prosperidade, amor e melhoria da vida de seu povo. Esse esforço constante, por fim, salva sua alma. Curiosamente, isso não teria sido possível sem as tentativas do diabo de levar Fausto a uma vida pecaminosa e depravada. A persistência do diabo em tentar Fausto e a determinação de Fausto em resistir levam à sua iluminação espiritual e salvação. Como o poeta austríaco Rilke escreveu em uma de suas cartas depois de se afastar da psicoterapia: "Se meus demônios me deixarem, temo que meus anjos também se vão. Não podemos ter um sem o outro. Cada um de nós tem tanto um anjo, que representa nossa consciência, quanto um diabo, que simboliza a tentação. Nossos demônios internos se assemelham à nossa sombra, que mantém conexão com os aspectos mais profundos de nossa alma, com a vitalidade, e fornece pistas para nosso autodesenvolvimento. Como o ditado diz, o homem que não projeta sombra é o próprio diabo." Em 1814, na novela Peter Schlemihl, o protagonista vende sua sombra ao diabo em troca de uma bolsa mágica infinita cheia de ouro, mas descobre que, sem sua sombra, as pessoas o evitam. O violinista italiano Giuseppe Tartini teve um sonho em que o diabo lhe apareceu e pediu para ser seu servo e mestre. Tartini cedeu seu violino ao diabo para ver se ele sabia tocá-lo, e a música era tão maravilhosa que ele nunca imaginou tal beleza, mesmo em seus sonhos mais ousados. Ele se sentiu extasiado, transportado e encantado, mas ao acordar, tentou tocar a música em seu violino, sem sucesso. Apesar de afirmar que a música que compôs era a melhor que já havia escrito, chamando-a de "o trino do diabo", era muito inferior ao que ouvira no sonho. Se pudesse sobreviver de outra maneira, teria quebrado seu violino e abandonado a música para sempre. O diabo é um arquétipo, ou seja, um padrão de comportamento herdado coletivamente. E como todos os arquétipos, nos atrai por sua natureza misteriosa e poderosa. Identificar-se com um arquétipo pode levar à destruição de nossa psique, causando uma inflação do ego, onde nossa sensação de identidade é exagerada, resultando em delírio, megalomania e, em geral, um caminho autodestrutivo. Os arquétipos são primitivos e servem a um reino próximo a instintos, sem necessariamente considerar os valores éticos humanos. Tanto o ego quanto a responsabilidade moral devem trazer uma sensação de responsabilidade moral para as imagens arquetípicas do inconsciente, assim como é nosso dever cuidar do bem-estar de nossos semelhantes no mundo exterior. A chave não está na identificação, mas na integração. Jung escreve: "As imagens do inconsciente impõem uma grande responsabilidade ao homem. Não entendê-las ou evitar a responsabilidade ética priva-o de sua totalidade e impõe uma dolorosa fragmentação em sua vida." No cristianismo, a voz da tentação aparece desde o início dos tempos, representada pela serpente no jardim do Éden, que mais tarde foi associada ao diabo. O papel da serpente era tentar Adão e Eva, os primeiros humanos, a comerem o fruto da árvore proibida por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, alegando que isso abriria seus olhos para a realidade e os faria semelhantes a deuses. As mentiras mais perigosas, muitas vezes, contêm verdades parciais. A serpente promete coisas boas e evita falar conscientemente sobre as consequências ruins. Eva acaba pegando o fruto, come e oferece a Adão. Imediatamente, eles sentem vergonha de sua nudez, experimentam culpa e ansiedade. O pecado da arrogância, de querer ser como Deus, é representado como o primeiro ato de desobediência que leva ao pecado original da humanidade e à expulsão do paraíso. Em um mito semelhante,
O deus grego Prometeu rouba o fogo dos deuses em benefício da humanidade e é punido pelos deuses. Os mitos não são apenas histórias ou superstições, mas padrões recorrentes que expressam a condição humana. Psicologicamente, podemos interpretar esses dois mitos como o desenvolvimento da consciência humana, que é seguido pelos sentimentos de transgressão, culpa e castigo. Nascemos como seres integrados, em um estado original de totalidade, como um paraíso. Mas à medida que crescemos, desenvolvemos a consciência de nós mesmos e adquirimos o ego, passamos pela desintegração ou queda do paraíso. Saímos do acolhedor círculo nutridor da mãe e precisamos deixar o conforto do ninho. A menos que nos lancemos na jornada da vida, não conseguimos nos reintegrar e recuperar nossa conexão com nosso estado natural de existência. Visto que a totalidade só faz sentido quando reunimos nosso eu fragmentado, esse evento é também descrito como uma queda afortunada ou culpa feliz. Sem essa queda, não podemos experimentar a redenção. A desintegração representa a condição necessária para alcançar a autorrealização. Antes de explorarmos a psicologia do diabo, é importante entender os diferentes significados por trás dos nomes Lúcifer e Satanás. Lúcifer, que significa portador da luz, é o nome em latim das aparições matinais do planeta Vênus, conhecido como a estrela da manhã, visível antes do amanhecer. No folclore romano, o Lúcifer da manhã era personificado como uma figura masculina que segurava uma tocha. Naquela época, as estrelas eram consideradas seres celestiais vivos. No mito, a estrela da manhã é interpretada como um ser celestial que busca o trono mais alto no céu, apenas para ser lançada ao submundo. O Lucero dell'Alba, um dos objetos mais brilhantes do céu, é cheio de orgulho. Após uma breve declaração de vitória, ele se humilha e desaparece quando o todo-poderoso sol surge, inundando tudo com sua luz. A primeira referência à estrela da manhã como um indivíduo aparece no livro de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Foste lançado à terra, tu que outrora subjugaste as nações. Dizias em teu coração, subirei a céus, erguerei meu trono sobre as estrelas de Deus. Mas foste derrubado ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Embora esse trecho se refira à condenação de um rei maligno da Babilônia, ele foi interpretado como uma alegoria da queda de Satanás do céu. Considerando o orgulho como o maior pecado, amar a si mesmo mais do que a outros e a Deus, Lúcifer tornou-se sinônimo do diabo. O orgulho não apenas causou a queda do homem do paraíso, mas também levou o diabo e seus anjos a se rebelarem contra Deus e serem expulsos do céu. Isso é descrito no livro da Revelação, onde ocorre uma guerra nos céus entre os anjos liderados pelo arcanjo Miguel e os anjos rebeldes liderados pelo dragão, ou diabo. Então, houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra, e seus anjos com ele. Não foram apenas alguns anjos que estavam do lado do diabo. Um terço deles se recusou a alinhar seu livre-arbítrio com a vontade de Deus, e assim desceram ao inferno como anjos caídos. As punições do príncipe das trevas são tão vastas quanto a própria eternidade. Excluído do céu, ele é condenado a ouvir, ao longo de eras intermináveis, as vozes distantes dos anjos que um dia conheceu e amou, vagando em desertos de escuridão. A confusão surge quando Jesus também é descrito como a estrela da manhã no livro da Revelação. No entanto, ele é representado como a brilhante estrela da manhã. Em outras palavras, a luz do diabo é uma imitação pobre da verdadeira luz do mundo. E embora ambos tenham sido chamados de Lucero da manhã, apenas um deles representa a luz genuína. Não é coincidência que o diabo se disfarce de anjo de luz, pois ele é um enganador. O diabo também é chamado de Satanás, que significa adversário ou acusador.
Ele é aquele que coloca uma pedra em seu caminho quando você menos deseja e o culpa por seus fracassos. No livro de Jó, que é o servo mais fiel de Deus, Jó é um homem justo que honra a Deus e foi abençoado com saúde, família e riqueza. No céu, Deus pergunta a Satanás sua opinião sobre a piedade de Jó. Satanás diz que seu servo é fiel apenas porque foi abençoado com prosperidade. Mas se tudo o que é valioso lhe for tirado, ele certamente sofrerá e amaldiçoará a Deus. Portanto, Deus dá permissão a Satanás para testar a fé de Jó. Satanás é a dúvida destrutiva dentro da personalidade de Deus. No entanto, ele tem uma necessidade existencial misteriosa por Deus e pelo homem e por sua relação mútua. Mensageiros vêm a Jó para informar que seus animais, servos e filhos foram mortos. Devastado, Jó cai no chão e clama: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó permanece firme em sua fé. Desta vez, Satanás aflige todo o corpo de Jó com furúnculos. Enquanto está deitado com uma dor insuportável, sua esposa lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó permanece firme em sua fé. 3 de seus amigos vêm até ele, choram e se sentam com ele por 7 dias, e nenhum deles diz uma palavra, porque a dor de Jó era muito intensa. Depois disso, Jó abre a boca e lamenta o dia de seu nascimento, ansiando pela morte que não chega. Seus amigos não conseguem entender por que um Deus justo puniria um homem inocente e piedoso. Eles pensam que o sofrimento de Jobe deve ser bem merecido e o acusam de pecar. Sabendo que sua consciência estava limpa, Jobe ficou cansado de suas acusações e chamou seus amigos de consoladores miseráveis. Jobe passa de sua atitude piedosa para repreender a Deus por sua ira desproporcional e injustificada. Os ímpios têm poder sobre os mansos, e Deus não faz nada para puni-los. Deus responde ao clamor de Jobe e aparece em um turbilhão. Ele descreve a complexidade do mundo que criou. Fazer justiça em um mundo cheio de maldade é complicado, e não é tão preto e branco como Jobe e seus amigos parecem pensar. Assim como há ordem no mundo, também há caos, como é visto nas 2 criaturas Behemoth e Leviatã que Deus aponta. Vivemos em um mundo que não é projetado para prevenir o sofrimento. Jobe confia na sabedoria de Deus, apesar de seu sofrimento. Finalmente, Deus honra a luta e a honestidade de Jobe, e sua família e fortuna são restauradas. Ele se torna o fiel servo arquetípico de Deus. O livro de Jobe, em comparação com a história do paraíso, representa um avanço significativo na autoconsciência de Deus. Adão e Eva são expulsos da presença de Deus como se seu conhecimento do bem e do mal fosse uma ofensa ao Criador. Em Jobe, começa a se perceber que esse conhecimento é fecundo quando se combina o livre-arbítrio com a sabedoria infinita da vontade divina de Deus. Também é interessante que em Jobe, Satanás age de acordo com Deus, não às escondidas como a serpente no paraíso. Dessa notável autorreflexão induzida em Deus pela obstinada retidão de Jobe, Deus desenvolve empatia e amor. E daí nasce um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Deus é impelido a um processo de transformação que leva à sua encarnação como Jesus Cristo. A crucificação e a morte de Cristo representam a última história trágica, onde o pior dos castigos é infligido àquele que menos os merece. A resposta a Jobe ocorre no momento supremo do grito desesperado de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus experimenta o que significa ser um homem mortal e o que fez seu fiel servo Jobe sofrer. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo celebrou sua vitória. No entanto, na realidade, foi o momento de sua derrota, pois ele não previu a ressurreição de Cristo 3 dias depois. O período entre a crucificação e a ressurreição de Cristo é conhecido como a descida de Cristo a infernos, onde Cristo desceu ao submundo e trouxe a salvação às almas cativas ali. A Divina Comédia de Dante,
que retrata uma crise da meia-idade na qual devemos descer ao inferno, é projetada para ser paralela à angustiante jornada de Jesus. Jung escreve: portanto, após sua morte, Cristo teve que viajar ao inferno, do contrário, a ascensão ao céu teria sido impossível. Cristo, primeiro, teve que se tornar seu anticristo, seu irmão do submundo. A história de todos, no caminho para o autoconhecimento e o despertar espiritual, começa descendo a infernos. A fórmula de uma jornada ao domínio sombrio da morte em busca de sabedoria é universal. Assim como uma ferida aberta que é negligenciada infecta lentamente todo o corpo, o pecado é como uma ferida aberta no espírito, pela qual o demônio pode entrar e influenciar sua mente. Quando alguém diz adeus para sair de sua vida, abre a oportunidade perfeita para convidar o diabo, que tentará consolar a pessoa e se apresentar como seu aliado. O satanismo é o mal disfarçado de bem. O demônio está escondido em segredo. Deus nos adverte para termos cuidado para não seguir o caminho da destruição e se coloca diante de nós, bloqueando o caminho. Parece que ele não está do nosso lado, porque não somos livres e não podemos fazer o que queremos. O diabo, por outro lado, parece estar do nosso lado e sussurra em nossos ouvidos: faça o que te faz feliz. A vida é curta demais. Os tempos mudaram, vivemos em um mundo novo com regras novas. Todos os outros estão fazendo. Por que você não deveria? Você não obedece a ninguém, e você é seu próprio Deus. É assim que o diabo fala. E quando experimentamos a inflação do ego, ele sorri, pois é apenas uma questão de tempo até nos juntarmos ao seu reino das trevas. O orgulho precede a queda. Satanás pensa que é igual a Deus. A realidade gira em torno dele, e são suas visões que importam acima de tudo, o que o leva a se rebelar contra todos que discordam. O orgulho é a raiz de todo mal. Antes de pecar, Deus parece ser o acusador e o diabo nosso defensor. No entanto, depois de pecarmos, os papéis se invertem. Deus se torna o defensor e o diabo, o acusador. Deus não é um tirano que diz: faça isso ou será punido, mas sim, faça isso porque lhe fará bem. O diabólico pode ser indiretamente convidado como resultado das ações de uma pessoa, ações que levam a uma maior suscetibilidade à influência demoníaca. Isso é especialmente assustador quando alguém não está ciente disso. Mais raramente, as pessoas se envolvem na submissão voluntária ao diabo, como é típico em cultos ou acordos com o diabo. Cada padrão de pecado é aceito e assimilado, levando ao desprezo pelos outros e pelo mundo. Embora haja casos de atividades demoníacas extraordinárias que podem ocorrer de maneira direta e aterrorizante, como infestação demoníaca, a presença do mal em um local, animal ou objeto, assédio demoníaco, ataques físicos de um demônio e possessão demoníaca, quando o demônio assume o controle total do corpo de uma pessoa, vamos nos concentrar nas atividades psicológicas do diabo. A linha entre comportamento demoníaco e problemas de saúde mental é difusa, e não há nada a perder em consultar um psicólogo e um sacerdote, pois eles são complementares para a cura de nossa alma e o fortalecimento de nosso espírito. A tentação é a atividade comum do diabo. É uma presença real em nossos dias a dia. A porta que leva à destruição é ampla e muitos entram por ela. Mas a porta da paz é estreita, e ninguém pode entrar senão através da aflição da alma. O diabo procura brechas na armadura espiritual de alguém para tentar entrar, cuja força depende do que Aristóteles chamou de meio termo, o ponto entre a deficiência e o excesso de um traço, como a confiança entre a autodepreciação e a vaidade. A tentação começa com o engano, comprando as mentiras do diabo que promete o bem apenas para entregar o mal. O objetivo disso é criar divisão ou conflito interno em nós mesmos, paralisando nossa capacidade de escolher e nos fazendo entrar em uma espiral descendente. Em momentos de desespero, buscamos substitutos na vida e nos anestesiamos com o prazer ou a diversão, o que pode levar à dependência.
O inferno é esse estado mental no qual alguém se entregou tão completamente a um pecado que não pode mais agir independentemente desse pecado. Para ilustrar, observe a diferença entre alguém que bebe e até escolhe ficar bêbado ocasionalmente, e o alcoólatra que perdeu o poder de escolha não pode decidir não beber e não pode escolher fazer qualquer outra coisa senão beber. O que começa como algo pequeno que alguém pensava que tinha sob controle, torna-se um problema que toma controle total de sua vida. Quando alguém perde tudo o que era valioso em sua vida, isso leva à perda de qualquer senso de significado, direção ou propósito na vida. Isso é insuportável e as pessoas perdem toda a vontade de viver. Eu não existo. Os pensamentos que você está tendo são apenas você. É assim que o diabo fala. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma mão amiga para nos tirar do atoleiro. O diabo nos tenta nas áreas em que ele acredita serem pontos fracos em nossas vidas. E embora ele não possa ler nossos pensamentos como um Deus todo-poderoso, ele é um observador perspicaz. Portanto, se você deseja ser mais astuto que o diabo, é muito importante não dar pistas de antemão. Nos contos de fadas, muitas vezes é o tolo quem zomba do diabo, geralmente sem querer, porque possui uma pureza de coração que não pode ser corrompida. Quando o diabo identifica nossas fraquezas, também podemos usar isso a nosso favor, pois saberemos no que focar. Para Jung, uma maneira de representar o diabo é como uma neurose. Ele escreve: o diabo descreve o lado grotesco e sinistro do inconsciente, porque nunca o enfrentamos realmente e, como resultado, permaneceu em seu estado original e selvagem. Provavelmente ninguém hoje seria tão ousado a ponto de afirmar que os europeus são como cordeiros e não estão possuídos por um demônio. Os registros terríveis da nossa época estão à vista de todos e superam em horror tudo o que qualquer época anterior, com seus instrumentos frágeis, poderia esperar alcançar. O diabo é a representação do aspecto diabólico de qualquer função psíquica que tenha se desvinculado da hierarquia da psique total e agora goza de independência e poder absoluto. Nossos demônios internos podem ser equiparados à sombra autônoma. A rejeição da sombra ocorre na infância, onde nossos instintos animais muitas vezes são reprimidos pelas instituições sociais e pelas normas convencionais de comportamento, o superego. À medida que crescemos, suprimimos grande parte do que fazemos ou pensamos, pois é considerado inaceitável. Isso leva à repressão. Nossos traços inaceitáveis retornam à camada inconsciente da personalidade, onde permanecem como a sombra. Quando ocasionalmente rompe a barreira da repressão, a sombra se manifesta de maneira patológica. Ao negar nosso lado sombrio, negligenciamos metade de nossa existência como seres humanos. Na mitologia, a sombra é personificada em uma figura do mesmo sexo, como nosso irmão sombrio, que acompanha e se liga à sua contraparte, luz. Caim e Abel, Sete e Osíris, Mefisto e Fausto, Sr. Hyde e Dr. Jekyll. O analista junguiano Erich Neumann escreve: ao aceitar o mal, o homem moderno aceita o mundo e a si mesmo em sua natureza dupla e perigosa, pertencendo tanto a ele quanto ao mundo. Essa autoafirmação deve ser entendida no sentido mais profundo como uma afirmação de nossa totalidade humana, que abrange tanto a mente inconsciente quanto a consciente e cujo centro não é o ego, que é apenas o centro da consciência, nem o superego, mas o eu. No tarô, o diabo é uma das 22 cartas dos arcanos maiores e possui um simbolismo diferente em comparação com a visão cristã do diabo como pura maldade. As imagens derivam, em parte, da famosa ilustração de Baphomet, supostamente adorada pelos cavaleiros templários. Baphomet é uma figura hermafrodita, com chifres de bode, asas de morcego e garras de ave de rapina. 2 dedos da mão direita apontam para cima, e 2 da mão esquerda apontam para baixo, simbolizando a máxima alquímica como é em cima, é embaixo. Seus braços exibem as palavras latinas solve e coagula, que significam separar e unir. Jung escreve:
Tentar unir opostos aparece na mentalidade cristã como algo diabólico, algo maligno e não permitido, algo associado à magia negra. Na psicologia junguiana, o papel desempenhado pelo diabo aponta para a imagem ocidental unilateral de Deus. No Ocidente, o comportamento paradoxal e a ambivalência moral dos deuses da antiguidade clássica não eram tolerados. No judaísmo clássico, Yahvé possuía tanto a luz quanto a escuridão. O bem e o mal não eram separados, mas eram aspectos interconectados de sua divindade. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Em épocas posteriores, o moralmente ambíguo Yahvé tornou-se um Deus inteiramente bom, sem nenhuma maldade em sua natureza. O cristianismo removeu a mão esquerda de Deus, relegando Satanás às regiões inferiores, deixando assim um Deus totalmente benevolente para reinar supremo no céu. Tudo mudou com a encarnação de Cristo. Deus deixou de ser ambíguo e passou a se manifestar na forma de um homem consciente, que precisava discriminar entre o bem e o mal. Cristo desejou transformar Yahvé em um Deus moralmente bom, mas ao fazer isso, separou os opostos que antes estavam unidos nele. Assim, a primeira coisa que Cristo fez foi se afastar de sua sombra e chamá-la de diabo. O diabo se tornou psicologicamente inevitável, no sentido de que ele personifica o lado escuro e dividido de Cristo. Ao contrário de Cristo, o diabo foi criado, não gerado. No entanto, mesmo sendo Cristo a encarnação do bem, ainda há vestígios de sua ambivalência moral original, como quando disse: "Não vim trazer paz, mas espada." De fato, o livro do Apocalipse pode ter sido escrito para fornecer um contraste com o evangelho do amor de Cristo. O diabo pode ser considerado como a insatisfação de Deus consigo mesmo, uma projeção de sua própria dúvida que atua como um lembrete constante da falha na criação, e assim, um impulso constante em direção à conscientização e, consequentemente, uma maior totalidade. No entanto, devemos ter o cuidado de não antropomorfizar Deus como um ser, porque ele é o próprio ser. O diabo é uma figura necessária na vida, não apenas porque nos permite distinguir o bem do mal, o céu do inferno, a virtude do pecado, mas também para tornar possível a ação e a liberdade humanas. Se Deus não tivesse permitido que o diabo tivesse a liberdade de se rebelar, não haveria consciência do ego, nem civilização, nem oportunidade de transcender o ego por meio da autorrealização. Os seres humanos teriam sido pouco mais do que máquinas, e tudo teria permanecido como um para sempre. A razão para a ausência da sombra é a doutrina do summum bonum, o bem supremo. Para o cristão, nem Deus nem Cristo poderiam ser uma contradição. Ambos deveriam ter um único significado. Deus cria o homem à sua própria imagem. Assim, o homem deve ser fundamentalmente bom, mas, por seu livre arbítrio, pode escolher o oposto. No entanto, essa perfeição unilateral exige um complemento psíquico para restaurar o equilíbrio. Caso contrário, o homem se dividirá irremediavelmente em duas metades irreconciliáveis. O conceito de privatio boni, a ausência do bem, estabelece que o mal é simplesmente a ausência ou falta do bem, e, portanto, tudo o que existe é bom. Essa ideia atormentou Jung e se tornou o cerne de grande parte de sua correspondência com vários clérigos cristãos, especialmente com o padre Victor White. Para Jung, o bem e o mal estão em constante conflito pela supremacia. Assim, se alguém acredita em um único Deus, ele deve conter ambos dentro de si mesmo. Esse conflito levou Jung a escrever Resposta a Jó, um trabalho que ele chamou de puro veneno devido à sua natureza controversa. Nessa obra, ele explora a sombra ou o lado obscuro de Deus, Satanás, que se tornará o anticristo, como uma compensação necessária ao lado luminoso de Deus encarnado em Cristo. Isso representa o Deus absconditus, o Deus oculto que reside nas profundezas do nosso inconsciente ocidental. O mediador entre Cristo e o anticristo como forças motivadoras é o Espírito Santo,
um processo cujo equivalente psicológico é a individuação da humanidade, o caminho para se tornar o eu que constitui nossa verdadeira natureza e a totalidade de nossa personalidade. O lado obscuro é o quarto elemento ausente da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O simbolismo trinitário carece do aspecto feminino, do material e, assim, da substância obscura da carne e do demônio. Jung acreditava que a Trindade deveria ser substituída por uma quaternidade, um símbolo do eu. No Apocalipse, o diabo é aprisionado em um abismo sem fundo por 1000 anos. Após esse período, ele deve ser libertado por um tempo. Conforme escrito, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá e enganará as nações em todo o mundo. Podemos encontrar um paralelo na mitologia nórdica, com o deus trapaceiro Loki, eventualmente punido e amarrado pelos deuses. Uma serpente fica pendurada sobre Loki, pingando veneno sobre ele, fazendo-o contorcer-se de dor, o que abala o mundo inteiro e provoca os terremotos que antecedem o Ragnarok, o fim do mundo e a destruição dos deuses. Mas por que a figura do diabo deve ser libertada? Jung escreve: a vinda do anticristo não é apenas uma previsão profética, é uma lei psicológica invariável, cuja existência deu a João, autor do livro do Apocalipse, o conhecimento seguro da iminente enantiodromia. Se houver unilateralidade em um par, é provável que ocorra uma conversão ou uma mudança em direção ao outro. Essa é a lei psicológica fundamental da enantiodromia, uma mudança em direção ao oposto que Jung descobriu a partir de Heráclito. A própria vida é uma competição de opostos: nascimento e morte, saúde e doença, bem e mal. Da mesma forma, nossa atitude consciente é equilibrada por seu oposto inconsciente, numa tentativa de restaurar a totalidade psíquica. Quando a mente consciente corta sua unidade com o inconsciente, ocorre a enantiodromia. A polaridade e a oposição são leis universais, e o crescimento e desenvolvimento da personalidade humana não são possíveis sem levar isso em consideração. Como William Blake escreve, sem contrários, não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários para a experiência humana. É a partir desses contrários que surgem o que os religiosos chamam de bem e mal. Podemos dominar essa polaridade apenas ao nos libertarmos dela, contemplando ambos os lados, e assim alcançando uma posição intermediária. Estar na fronteira entre o yin e o yang. Só quando estamos nesse equilíbrio, não estamos mais à mercê dos opostos. Para isso, é preciso estar ciente da dualidade de nossa natureza. Tudo que leva à plenitude é bom. Tudo que leva à divisão é ruim. A integração é boa, a desintegração é ruim. Às vezes, as pessoas mais santas cometem os atos mais atrozes porque se separam do mal necessário. A perseguição dos incrédulos e hereges, a queima na fogueira, as torturas, as cruzadas, são em parte o resultado da atitude consciente unilateral de pureza e bondade, o que provoca a projeção da sombra. Jung escreve sobre o papel compensatório da psique em João, o autor do Apocalipse, que se esforçou para levar uma vida pura e santa. A revelação foi experimentada por um cristão primitivo que, como uma figura central na comunidade, presumivelmente tinha que levar uma vida exemplar e demonstrar às ovelhas as virtudes cristãs da verdadeira fé, humildade, paciência, devoção, amor desinteressado e renúncia de todos os desejos mundanos. Com o tempo, isso pode se tornar excessivo, mesmo para os mais religiosos. Tenho visto muitos sonhos compensatórios de cristãos crentes, mas não vi nada que se assemelhe nem de longe ao impacto brutal com o qual os opostos colidem nas visões de João, exceto em casos de psicose grave. No entanto, João não nos fornece uma base para esse diagnóstico. Como Jó, ele testemunhou o lado feroz e terrível de Yahvé. Por isso, sentiu que seu evangelho do amor era unilateral e o complementou com seu evangelho do medo. Deus possui um aspecto duplo, terrível.
Um oceano de graça encontra um lago fervente de fogo. Esse é o eterno, em contraste com o evangelho temporal. Podemos amar a Deus, mas também devemos temê-lo. Devemos ter cuidado ao pensar no bem e no mal como opostos absolutos. Eles são duas metades de um todo paradoxal. Quando percebemos isso, podemos transformar o conflito interno em paz interior. Experimentamos a realidade como ela é e nos permitimos unir com o nosso eu completo. No entanto, a realização total de nosso potencial é um ideal inatingível e raramente alguém, se é que alguém, o alcança, exceto por figuras como Cristo ou Buda, que são encarnações do eu. No entanto, os ideais são apenas guias, nunca o destino final. Não existe totalidade psíquica sem imperfeição. Apenas os deuses realizam algo perfeito. É muito melhor reconhecer que não somos perfeitos, para que possamos nos sentir verdadeiramente em casa. No entanto, a imagem da perfeição está profundamente enraizada em nossa cultura, e sentimos culpa quando não podemos alcançá-la. Por definição, todos somos falíveis. Como Fausto, devemos aprender a encontrar a felicidade no progresso e aprender a viver com nossos erros, não nos entregando a eles, esforçando-nos para levar uma vida virtuosa. Como vimos, o diabo desempenha um papel crucial nisso. Ele não é apenas uma figura abstrata, mas representa um fenômeno psicológico real e sério, cujas tentações podem levar ao absurdo ou atuar como um poder temível que nos impulsiona em direção à individuação. Sem Satanás como a vontade oposta a Deus, não teria havido criação nem obra de salvação. No entanto, não devemos dar ao diabo mais crédito do que ele merece. O maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existia. O segundo maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele é o bom.